Vivemos, pensamos, agimos, o que é muito bom. Mas é certo também que morreremos. Deixando a terra, aonde iremos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos nós mesmos ou não? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado, sem volta? Se dissermos a uma pessoa que sabe que está para morrer, que ela ainda viverá, ou que sua hora foi protelada, se dissermos sobretudo que ela será mais feliz do que nunca, pulará de alegria. Mas sabemos que qualquer desejo de felicidade pode ser enfraquecido num piscar de olhos. Há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? Afetos, inteligência, progresso, conhecimento adquirido com muito trabalho, tudo seria quebrado, tudo se perderia. Seria inútil a necessidade de se esforçar para ser melhor, de se conter para reprimir paixões, de se esforçar para aprimorar o espírito. Uma intuição diz que não é possível que a sorte de um homem responsável com preocupações pelo futuro seja pior do que a de uma pessoa que vive inteiramente o presente, satisfazendo-se apenas materialmente, sem outras aspirações, negando qualquer valor aos seres e à existência de Deus. Um homem forçosamente concentraria suas ideias na vida presente. É lógico que não poderia se preocupar com o futuro, do qual nada espera. Esta atenção apenas ao presente, dirigida exclusivamente a si mesmo, é um poderoso estímulo ao egoísmo. Esta atitude é ruim também para a sociedade, porque cada um vive para si mesmo, em busca da felicidade a qualquer custo. Se o respeito humano modera a ação de algumas pessoas, que freio teriam aquelas que em nada creem? A lei humana só atingiria aqueles que fossem pouco espertos. Os nihilistas, os que negam qualquer valor aos seres e à existência de Deus, provavelmente dedicariam sua energia para criarem meios de se esquivarem da lei. Portanto, a doutrina do niilismo é antissocial porque rompe os laços da solidariedade e da fraternidade, verdadeiros fundamentos das relações sociais. Suponhamos que, por alguma circunstância, um povo tenha a certeza de que em 8 dias, um mês ou um ano será aniquilado, sem deixar rastros, e que ninguém sobreviverá. O que fará este povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará para melhorar, para se instruir? Permitir-se-á sofrer enquanto vive? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seu semelhante? Submeter-se-á às leis a qualquer autoridade? Sentir-se-á obrigado a qualquer dever? A maior parte dos que se dizem incrédulos, o fazem mais por presunção do que por verdadeira incredulidade. Eles têm mais dúvidas do que convicções e mais medo do nada do que demonstram. Mas, se a incredulidade absoluta se tornasse a opinião da maioria, a sociedade se dissolveria. Esta é a tendência do niilismo. É necessário não ignorar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham mais espaço a cada dia, apesar dos esforços da religião. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa. Se ela continuar imobilizada, em algum tempo será infalivelmente ultrapassada. O que falta à religião são fatos positivos que confirmem as doutrinas. Falta também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se a doutrina diz branco e os fatos dizem negro,
É preciso optar entre a evidência e a fé cega. Faz-se necessário colocar um freio à disseminação da incredulidade, não somente pelo raciocínio e pelo alerta sobre os perigos que ela representa, mas por fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Para corroborar com estas reflexões, vou colocar aqui a história de Carolina, que foi relatada no livro Morri, e agora? Tem o título Ateísmo. Este livro foi psicografado por Vera Lúcia Marizek de Carvalho e o autor é o espírito Antônio Carlos. Nesta história, a protagonista, que é Carolina, é uma mulher que não acreditava em nada, nem em Deus. Cresceu sem dar importância aos preceitos religiosos, uma vez que seus pais diziam ter religião, mas não a seguiam. Separada, vivia sozinha num apartamento. Tinha se aposentado e passeava muito. Sentia-se bem. Não agiu com maldade com ninguém. Praticou até algumas caridades e favores que nada custaram. Pensava, para que fazer algo por alguém? Não há motivos para ser caridosa. Não posso me privar de algo ou de horas para auxiliar ninguém. Não vale a pena. Enfim, Carolina não acreditava na sobrevivência do espírito. Achava isso uma teoria sem raciocínio, fantasiosa e enganosa. Encarnada, sentia a reação da vida egoísta que levava. Tinha somente conhecidos, nenhum amigo, e nem sua família ligava para ela, porque ela os ignorava. Seu ex-marido tinha a família dele. Mas, num determinado dia, seu corpo físico morreu e ela sobreviveu. Não sabia nem conseguia entender o que ocorria com ela. Vivia um pesadelo, do qual não acordava. Fez de tudo para despertar daquele sono horrível. Bateu a cabeça nas paredes, se beliscou, entrou na água do chafariz de uma praça, mas não se molhou. Achando que enlouquecera, foi a um sanatório que conhecia em busca de ajuda, mas fugiu dali por não gostar do tratamento recebido. Sentia-se cansada e com fome. Algumas pessoas mexiam com ela, chamavam-na de desencarnada e até de louca, porque tinha atitudes que não eram congruentes com um desencarnado, como, por exemplo, entrar na água, uma vez que não era possível se molhar. Ela se irritava e até dizia que chamaria a polícia. Essas pessoas riam e diziam que ela era uma iludida, ou seja, estava desencarnada, mas sem compreensão desta sua nova condição. Uma destas pessoas, percebendo sua dificuldade em entender e aceitar a existência de Deus, rindo, lhe explicou: Deus está em todos os lugares e até dentro de nós como expressão de amor. Sou um andarilho no plano espiritual, gosto de viver assim, mas entendo algumas coisas, disse esse espírito. Acho que, quando nós nos fazemos receptivos, sentimos Deus. É melhor rever seus conceitos. Você acreditava em fatos falsos. Tudo ficará mais fácil se entender que seu corpo morreu. Carolina mandou-os para o inferno, chamou-os de loucos e foi para o seu apartamento. Estranhou ver que a família, uma nova família, o ocupava. Ali, sofrendo, lembrou-se de relances de quando se sentiu mal, da dor forte no peito, de ter caído na sala, de a empregada tê-la achado no dia seguinte, da ambulância e de a colocarem na maca e de ter escutado: Dona Carolina faleceu. Lembrou-se da vizinha Magali, que se escandalizava com ela por ser ateia.
Ficou ao lado da porta do apartamento desta vizinha e esperou. A vizinha chegou, mas ignorou seus cumprimentos. Ainda assim, entrou com ela no apartamento e disse: Desculpe-me, Magali, por entrar assim. É que estou em dificuldades. Magali olhou o calendário e falou: Hoje faz 9 meses que Carolina morreu. Embora ela não acreditasse em Deus, que ele a proteja. Carolina pensou: até Magali, para me fazer acreditar em Deus, tentou me enganar, dizendo que faleci. Alguma coisa acontece comigo, mas o que será? Em dado momento, quando uma mulher se sentou ao seu lado para conversar, pediu que a levasse para um lugar sossegado para pensar. A mulher a levou para um local estranho em que havia pouca claridade. Deixou-a num canto, ao lado de umas pedras, e disse: Aqui você pode refletir bastante. Pense em sua vida e no que quer agora que está morta, mas viva. Ficou ali sozinha, naquela rotina em que via tudo confuso e continuava sentindo sede, fome, frio e muita tristeza. Chegou à conclusão de que seu corpo morrera e que era uma alma penada, da qual tanto rira anteriormente. Muito tempo se passou. Saía dali, andava pela cidade e voltava para seu esconderijo, no umbral. Ficava quieta e muito triste. Um dia, conversando com uma senhora, também desencarnada, disse estar sendo castigada por não ter acreditado em nada, nem em Deus. A senhora, serenamente, explicou que ela não acreditava em Deus por não compreendê-lo. Disse: Nosso Pai não nos castiga. Existe, independente de alguns crerem nele ou não. Disse que Carolina sentia as consequências de sua incredulidade, a reação de suas ações. Essa senhora a levou para um posto de socorro, onde Carolina foi aprender a viver como desencarnada e ser útil. Isso aconteceu depois de 20 anos. Carolina vagou por esses anos todos. Na última parte de cada relato desse livro, Morri e Agora, tem as explicações e ensinamentos do espírito, autor deste livro, Antônio Carlos, que assim coloca. Carolina desencarnou por um infarto, teve seu desligamento no velório por socorristas e ficou vagando confusa e perturbada. Foi depois de meses que conseguiu raciocinar e começou a narrar o que ocorrera com ela. O sanatório citado é dirigido por espíritas e dentro dele há um local de ajuda a desencarnados, um centro espírita. Ela ficou presa no apartamento que tivera quando encarnada. Isso acontece com os iludidos, os que não aceitam sua desencarnação e não sabem como passar pela matéria densa. Desencarnados maldosos e brincalhões que vagam apreciam debochados iludidos, dos que não querem aceitar a mudança de plano. A senhora que a ajudou é uma socorrista. Continuo com as palavras de Antônio Carlos para finalizar o assunto, pois concluem muito bem este tema aqui tratado. Independente de se acreditar ou não que a Terra é um planeta que gira no espaço, ela não fica parada. Continua fazendo sua volta, indiferente aos que creem ou não. Para aquele que crê, um pingo é complemento da letra I. Necessitamos compreender a Deus. Se uma religião não nos der essa compreensão, procuremos outras. Não acreditar em alguma coisa, imagino que é viver sentindo-se oco, vazio, e um dia os que assim se sentem terão vontade de mudar, de querer preencher o vazio, achar o significado da vida. E Deus é independente de alguns não acreditarem ou compreendê-lo. Antônio Carlos diz: Já escutei de muitas pessoas. Se isso fosse importante, Deus me mostraria para que acreditasse. Se Deus existisse, ele me provaria.
como se julgam importantes. Por que teria que lhes provar? Não basta, como muitos dizem, a assinatura do autor? Na natureza, no espaço, no nosso corpo físico, perispiritual e na perfeição do nosso espírito? O ateísmo leva as pessoas que desencarnam a se confundirem, a perturbarem-se e sofrerem. Muitos acham que estão loucos ou sonhando. Imaginam muitas desculpas por não terem acabado, por continuarem a existir apesar da morte do corpo físico. Ainda diz: já vi ateus virem para o plano espiritual com uma grande bagagem de boas obras. E amigos que foram, e como são gratos por terem sido ajudados, sua perturbação passa mais rápido. Já para outros, o sofrimento é grande, vagam por anos no umbral. E nos lugares em que viveram quando encarnados, não por castigo, mas pela descrença. Infelizmente, muitos necessitam sofrer para crer.